Olá! Nesse último, pelo menos até agora, vídeo sobre como utilizar as planilhas do Google Drive para acompanhamento de projetos, eu vou falar como é que a gente pode criar um Burn Down Chart. Os links para os vídeos anteriores sempre vão estar aqui embaixo, então antes de começar, vamos só mostrar rapidinho até que ponto que a gente chegou no momento. Nós tínhamos aqui as nossas tarefas, o quanto que cada um dos desenvolvedores previu para a realização de cada uma das tarefas dentro do sprint, a somatória do que foi previsto, o realizado, e a gente criou um gráfico então, depois das horas consumidas durante a semana, o quanto que cada uma das tarefas, teve de previsão e o quanto que foi efetivamente realizado. Tá? O que a gente vai fazer agora vai ser criar um gráfico de consumo de horas, um Burn Down Chart, para um dos desenvolvedores. No caso, a gente vai pegar aqui a Joyce como exemplo. Tem várias maneiras de fazer isso. Tá? Uma maneira é a seguinte: nós vamos presumir que ela tinha um total de 30 horas para gastar e que essas horas seriam consumidas de forma uniforme, 6 horas por dia durante a semana. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou dizer que essas horas aqui, que são as que ela registrou em cada dia da semana, foram efetivamente as horas consumidas. Se eu tenho 30 horas que eu posso consumir no início da semana, eu posso calcular as horas restantes a cada dia. Tá? Então, se eu começo com 30 horas, na segunda-feira, antes de eu consumir as minhas horas, obviamente, eu ainda tenho as 30 horas completas. Aliás, no final da segunda-feira eu tenho 30 menos 3. Então, eu começo com 30 horas. Antes de começar, eu tenho o valor 30. Então, simplesmente vou escrever aqui igual a 30. Vou puxar o resultado dessa célula aqui de horas consumidas antes de eu começar a consumi-las. Tá? Chegou na segunda-feira, eu consumi 3 horas. Então, esse valor vai ser igual ao que eu tinha menos o que eu consumi. Certo? Ou seja, eu tinha 30 horas, na segunda-feira eu consumi 3 horas, eu vou ter para o resto da semana 27 horas. Vale o truquezinho de selecionar aqui o sinal de mais, puxar e eu venho até o final aqui. Reparem que eu termino, na verdade esse último aqui eu não preciso, eu só trago, posso apagar isso daqui, porque eu só quero saber quantas horas me restaram até o final da sexta-feira. Esse cálculo aqui não tem nada a ver. Então eu termino a sexta-feira com menos 3 horas. O que significa? Eu consumi 3 horas a mais do que eu tinha planejado. Mas, se eu tivesse a situação ideal, como é que seria? Na situação ideal, vamos lá, horas consumidas ideal, eu começaria a minha semana com 30 horas e eu consumiria 6 horas a cada um dos outros dias da semana. Tá? Então, eu começo com 30 horas, de novo, eu posso pegar aqui, copiar essa célula e colar aqui. Notem que ele faz a cópia inteligente, tá? Então, se antes isso aqui era igual à célula C14, quando eu copiei aqui para baixo, ele ficou igual à célula C17. Posso arrastar agora de novo aqui. Opa, isso aqui não funcionou, claro, por quê? Vamos apagar, a gente erra também. Eu tenho que copiar essa célula aqui, ó, que ela é igual a o que eu tinha na célula C15, menos as horas que eu consumi. Tá? Então, agora eu copio, para eu copiar, Ctrl C, para eu colar, Ctrl V. Agora sim, consumi 6 horas, 30 menos 6, 24, posso arrastar tudo para cá e termino a semana com 0 horas, que é o que deveria ser o ideal. Bom, só para embelezar um pouquinho, vou colocar uma bordinha ao redor disto, tá? E vou colocar um negrito aqui nas horas restantes, horas consumidas, e nesse último aqui seria as horas restantes ideal. Então copio, colo, horas restantes ideal.
Nosso próximo passo agora é criar o gráfico de horas consumidas, o Burn Down Chart. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro selecionar aqui o que eu vou usar como uma legenda do gráfico. Eu vou começar aqui com o total de horas, 30 horas, e eu quero chegar até o final das horas consumidas. Tá? Fica mais fácil quando vocês verem o resultado final. Inserir gráfico. Vou precisar de mais intervalos, então vou adicionar outro intervalo. Esse outro intervalo vão ser as horas restantes, o real. E vou ainda adicionar o outro intervalo, que são as horas restantes, o que deveria ter acontecido idealmente. Feito isso, clico em OK. Tá? Ele já me sugere aqui alguns gráficos recomendados. Tá? Ele sempre tenta ser inteligente. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Tá? Eu vou selecionar os intervalos, combinar os intervalos verticalmente. Vou alternar linhas e colunas. E vou selecionar um gráfico de linha. Tá? Já ficou do jeito que eu quero. Tá? Depois vocês podem fazer experiências com outros tipos de gráfico para ver como é que isso se assemelha. Agora o resto vocês já sabem, né? Clicamos aqui em personalizar. No título do gráfico vamos colocar Burn Down Chart, que é o nosso gráfico de consumo de horas. Aqui no eixo horizontal eu coloco dias ou consumo dias. Que aí eu tenho o inicial, que é o princípio, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no eixo vertical eu coloco as horas. Pronto, está aqui o nosso Burn Down Chart. Aí fica fácil de ver, olhando o Burn Down Chart, que as horas que eu previ, que são essas aqui, as horas que deveriam acontecer, que são essas aqui em vermelho, foram consumidas de uma maneira irregular e chegou num ponto onde eu gastei mais horas do que eu efetivamente previ. Tá? A gente pode fazer burn down charts não só por pessoas, mas a gente pode fazer por tarefas também, ou seja, conforme a evolução de horas das tarefas, o que eu previ e o quanto que eu estou realizando. Enfim, dá para a gente construir vários exemplos a partir daí. Por enquanto, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até um próximo momento.